E mito não é ficção, mito é tradição. A criação, a associação da palavra mito a uma ideia fictícia, ela é bem recente. Quando se falava em mito no passado, até o século XVIII, século XIX, a gente estava falando da história que os povos acreditavam, contavam uns aos outros. Hoje, com o materialismo histórico e dialético, nós acabamos transformando o mito em ficção, em fantasia. Mas existem mitos, tradições mesmo, né, gregas, antigas, que falam de duas cidades gregas na América do Norte, por exemplo. Eu me fugi o nome agora, mas eu até já fiz aula sobre isso. Segundo o Charles Boxer, um grande estudioso, escreveu vários livros, foram encontradas moedas romanas no litoral da Venezuela. O que as moedas romanas estavam fazendo lá, né? Então... Esses livros, exames de DNA, provam que aquela noção que a gente tem que os homens vieram do Estreito de Bering, isso aí já foi derrubado, né? Já se provaram. Você chegou a ler aquele do Expedição Kon-Tiki, que era eu acho que ele é alemão. Sim. Não, provou. Ele era o quê? Dinamarquês, Thor Heyerdahl. Ele provou que tinha uma conexão entre o litoral do Peru e as ilhas da Polinésia. Sei se você está falando do cara que construiu um barco no Egito, o Thor Heyerdahl. Ele provou nos anos 70 que é possível atravessar o Oceano Atlântico. Não, esse é do Pacífico. Do Pacífico? Pacífico, a Expedição Kon-Tiki chama. Mas ele foi escrito nos anos 1950. Se eu não me engano, é o mesmo... Então ele provou duas coisas. Ele fez os dois. Se eu não me engano, é o mesmo cara. Eu sei, essa Kon-Tiki tem um site, né? Tudo que mostra. Se eu não me engano, é o mesmo, tá? Mas não tenho certeza. Que fez essas duas coisas, né? Tanto pelo Pacífico quanto pelo Atlântico. A do Atlântico é mais recente. Ele construiu um barco de junco. Na frente, ele construiu, tem as fotos, ele construiu na frente da pirâmide do Egito. Aí eles tentam atravessar. Eles atravessam 2/3 e o barco afunda em 6 ou 7 pessoas. Aí ele volta. Aí ele vai atrás de um grupo nos Andes que domina uma técnica onde eles vão passar uma espécie de... vão besuntar... certo. Para o barco não afundar. Que era uma tribo, inclusive... dos Andes, que dominava uma técnica antiga que é lá do Oriente Médio. Né? E sabe que técnicas de construção também são do Oriente Médio. Sim. Provaram que técnicas entre os incas de construção muito parecidas com o do Egito, do Oriente Médio, agora não lembro mais. Sim, as cabeças que a gente tem lá dos Olmecas, né? Aquelas cabeças na América Central muito parecidas com cabeças que você encontra lá nas Filipinas, na Indonésia. Não, o Kon-Tiki provou essa conexão. Mas aí conta a história. Aí ele besuntou e... E aí ele conseguiu. Aí eles atravessaram o Oceano Atlântico na segunda tentativa. Mas teve algum barco de apoio, né? Para eles não morrerem. Foram monitorando. Mas era um barco de junco. Junco é tipo uma palha. Eu sei. É muito frágil, né? É um barco de junco, tipo uma jangada. Eles atravessaram o Oceano Atlântico, acho que em 7 tripulantes. Tá? Direto. Ele refutou na prática que as viagens transatlânticas eram impossíveis antes das caravelas, porque ele usou como modelo um barco antigo egípcio, sendo que ainda existiam os barcos fenícios que eram bem melhores. Você falou da Venezuela. Esse linguista vai fazer a conexão com Fenezuela, né? Pequena Fenícia. A Venezuela vem desse nome. Cartagena, também Cartago. São, claro, tudo bem, os espanhóis herdaram esses nomes e trouxeram. Então. Mas isso é muito interessante. Faro, em Portugal, é uma cidade fundada por fenícios, tem no Brasil também. Tutóia, uma cidade que tem no Brasil, que, segundo esse linguista, vem dos nomes Tur e Troia. Tur, Fenícia, Troia, dos troianos, né? Que, inclusive, troianos, fenícios e as Amazonas eram aliados na Guerra de Troia. Quando Troia perde a guerra, esses historiadores afirmam que foi aí que eles começaram a levar os perdedores das guerras, aqueles que perderam, para essas terras distantes que eles conheciam. Dentre elas, a Foz do Amazonas, o Brasil, enfim. Muito bom. Davi, temos perguntas?
Deixa eu ver se eu tenho aqui. Vixe, que a gente estava querendo evitar esses termos. Vamos lá, não está falando, então vai. Não, esse é só o Debré, só para quem quiser pesquisar. Então abaixa. É o... Não, sobe. É o cara que criou a bandeira do Brasil, do Império. Depois pesquisem, só pega o nome dele, Jean-Baptiste Debré. Não precisa mostrar, isso era só se... É essa bandeira que ele criou. Essa bandeira, se você pegar na França... na Revolução Francesa eram os mesmos símbolos utilizados. O losango, são elementos geométricos associados às ordens secretas. Detalhe, tá? O Jean-Baptiste Debré, ele tem um quadro muito famoso. Ele era o principal pintor do Napoleão. O maior mecena dele, patrocinador, era Napoleão. Ele tinha um quadro sobre Cartago. Que era o nome Cartago. Ele gostava muito da cultura fenícia, esse cara que criou a bandeira do Brasil Império. E é interessante porque lá na Tunísia, onde era Cartago, eles encontraram um mosaico com o mesmo formato. Não sei se chegou a ver isso. Não vi. Eu fiz alguns vídeos sobre isso. Eles encontraram um mosaico da era romana do 3º século, se não me engano. Não, terceiro século. Da era romana já... Mas em Cartago, onde você tinha era um mosaico enorme, com vários quadradinhos, cada um com um símbolo diferente. E tinha um separado maior, pegava um espaço bem maior, que era exatamente a bandeira do Brasil de hoje. Que coisa. Só que o Debré conhecia. E o Debré conhecia. A cultura fenícia. E eu tive acesso com colaboradores nossos, alunos nossos, que estudam, que me mandaram livros sobre fenícios, onde o símbolo da bandeira do Brasil era comum. Era o quadrado, o retângulo, o losango e o círculo. Já do Brasil República. Brasil da República. Era usado em túmulos, inclusive, em lápides. Então, era um símbolo sagrado dos fenícios. Então, claro, essas ordens, elas conheciam muita coisa disso daí, né? Conhece até hoje. Instituto Licentia de Educação, o portal do conhecimento profundo. Você está pronto para mergulhar no mais profundo conhecimento? Bem-vindo ao Instituto Licentia de Educação, onde a aprendizagem se transforma em uma jornada fascinante e enriquecedora. Por que o Instituto Licentia? Conteúdo exclusivo. Somos a plataforma com o melhor e mais completo conteúdo fechado da internet sobre pesquisas de assuntos ocultados. Nossos conteúdos são cuidadosamente elaborados por especialistas e abordam temas que vão muito além do superficial. Didática aprofundada. Aprenda de forma didática e aprofundada. Não nos contentamos com o básico. Queremos que você compreenda os conceitos em sua essência. Cultura, restauração e resgate. No Instituto Licentia, não apenas ensinamos, mas também moldamos uma nova cultura. Valorizamos tradições perdidas e buscamos restaurar o conhecimento perdido em nossa sociedade. Instituto Licentia de Educação, revelando o conhecimento. Comunidade integrada. Junte-se a uma comunidade vibrante de pesquisadores, estudantes e entusiastas. Troque ideias, debata e aprofunde seu aprendizado. Caderno Virtual. No caderno virtual, você faz mais do que anotações. Você registra seus insights profundos e faz pesquisa enquanto assiste às aulas. Registre suas descobertas para escrever a sua história. Biblioteca Licentia. Imagine ter acesso a centenas de livros antigos, pergaminhos e documentos históricos raros, além de teses de mestrado e doutorado de centenas de PhDs de diversas áreas, o que lhe dará muito embasamento e fontes de pesquisa. Na Biblioteca Licentia, você encontrará fontes autênticas que revelam nosso verdadeiro passado. Esses tesouros literários servem como base para as nossas elaboradíssimas videoaulas e você terá total acesso a tudo isso.
a plataforma de ensino com o melhor conteúdo fechado da internet. A outra história do mundo. Módulos. A saga dos Elohim e a pré-criação do mundo. Os deuses, arcontes e o demiurgo. Atlântida, Hiperbórea e o Enuma Elish da Babilônia. O éter e a divisão dos eons. Grande Tartária e Dilúvio. Tartária, a realeza sagrada e o verdadeiro Graal. A era cristã e o rei do mundo. Além de aulas ao vivo. Verdadeira história do Brasil. Os módulos são Pré-história e o Brasil dos Fenícios, Guerreiras Amazonas e Gregos Antigos, Sumérios e Babilônios, Hebreus de Ofir, a Ioctonia Brasilena, Reis Salomão e a Solimônia Brasilena, Brasil, Profecias e o Quinto Império, Nação Templária, a Ordem de Cristo e o Brasil, o Graal e a Ilha Brasil, Eldorado, a maçonaria e o Brasil. E agora, o conteúdo Conspiratorium, muito além das teorias de conspiração. Os módulos são estes: Teoria da Conspiração, Illuminati, Casa de Rothschild, Maçonaria, Horda Negra, Quarta Teoria Política, Agenda do Caos. E ainda mais de 60 vídeos de arquivos, somente conteúdo censurado. E que tal o conteúdo? Mistérios não ditos. Os grandes mistérios da realidade sobrenatural. Módulos: Sobrenatural, Demonologia e Ocultismo expostos. Compendium Maleficarum. E ainda, aulas ao vivo. Outro conteúdo? Você quer conteúdos mais científicos? Ok. Formate: Cosmologia e Ciência. Módulos: Revisão cosmológica e científica. Continuidade física do universo. Terra cratera. E a teoria de Godgev Lambsty. Cosmovisão e física quântica. E ainda, para você ter um despertar econômico e novas possibilidades em sua vida prática, Capitalismo Reverso, que tem os módulos A Conquista da Liberdade, Sabedoria Antiga versus Marxismo Moderno, Economia Reversa, Agroecologia e Agroflorestas, Energia Livre, Eletrocultura, Alimentação Agroecológica, Comunidade Viva e Reversão Total. E o conteúdo Escola de Brokers 3.0. Torne-se agora um broker, um agente do mercado internacional, sem precisar investir dinheiro e ganhe em dólares sem sair de casa. A profissão que eu mesmo, Márcio Pichel, fundador do Instituto Licentia, exerci ao longo de 15 anos, com os seguintes módulos: entrando no mercado internacional, fornecedores e clientes, negócios, contratos e jogo de documentos, seja um broker, logística marítima e mais 70 videoaulas curtas de perguntas e respostas com base nas perguntas dos alunos que foram feitas durante as versões 1 e 2 do Escola de Brokers. Essa é a aperfeiçoada versão 3.0. O Instituto Licentia de Educação conta ainda com conteúdos totalmente fora da caixa, como o curso Vibrações Vitais, que te ensina a dominar o poder do magnetismo em seu corpo e mente. O curso de inglês Essencial da Gramática Inglesa, com tudo o que você precisa saber para entender de forma rápida e prática como funciona a língua inglesa. E ainda, o Instituto Licentia traz agora um conteúdo urgente que diz respeito às mudanças que o mundo passa nesse momento, a inteligência artificial e suas implicações para o futuro da humanidade, além da IA. Por isso, vem agora para o Instituto Licentia de Educação e torne-se um ser humano desperto e consciente da realidade.
Instituto Licentia de Educação, Perfectionem Humanam, a busca pelo aperfeiçoamento humano. Não perca tempo, matricule-se no Instituto Licentia e comece agora a sua jornada rumo ao conhecimento profundo. Clique abaixo para se inscrever. Escolha o plano que melhor se adequa a você e sua família e embarque agora nessa jornada rumo ao conhecimento profundo. E lembre-se, o ser humano pleno deve aprender a enxergar longe em todas as direções. Eu sou Márcio Pichel e você está no Instituto Licentia. Seja bem-vindo.